Olá, tudo bem? Sou Minoru Ueda. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre mentalidade de crescimento, emoções positivas, vamos falar sobre flow, sobre fluxo, vamos falar sobre práticas no nosso dia a dia para que a gente possa trazer cada vez mais crescimento para a gente e felicidade. Talvez seja muito ambicioso esse vídeo, mas vamos conversar. Essa ideia iniciou ontem, ou melhor, semana passada, durante um workshop que eu estava realizando sobre liderança positiva e planejamento estratégico e inovação. O título era imenso dessa atividade, mas era uma atividade para iniciar, né, e aquecer os motores. A mensagem mais central era mentalidade de crescimento, mindset de crescimento para o nosso dia a dia. E essa mentalidade de crescimento, a gente, às vezes, quando eu falo a gente, é muito perigoso. Eu me pego muitas vezes pensando num módulo mentalidade fixo, né? O que é mentalidade fixa? Ai, não vai dar certo, para que tanto esforço, não vale, né? Ou quando eu ouço, às vezes, os diálogos entre crianças, né? Ou no dia a dia, até adultos falando assim, ah, eu não nasci para isso, né? E tal, né? E perde algumas oportunidades. Você já perdeu algumas oportunidades pensando nesse sentido? Então, uma das práticas que eu gosto muito de falar em sala de aula, e falei nessa sala de aula, é praticar a filosofia do E. O que é a filosofia do E? A filosofia do E, tá curioso? Se inscreva no nosso canal, já faço esse convite para você. A filosofia do E é o contraposto da filosofia do OU. Em alguns momentos da nossa vida, né, a gente tem que sempre observar, se autoconhecer, se o nosso modelo de crescimento está no E, ou às vezes fica no ou isso ou aquilo. Ou eu opto por ir para esse caminho ou por esse. E isso é muito importante. No entanto, o E, a filosofia do E, amplia a nossa visão. Ela é uma forma de a gente sair da caixinha. É uma forma de eu trabalhar a mudança no meu dia a dia. Às vezes eu fico preso no ou, e esse ou eu perco a oportunidade de conhecer um ambiente, ler um livro, ouvir uma música. Isso me lembra a minha época de adolescência. Na minha época de adolescência, não sei se ainda existe, né? Minha filha, ela é muito eclética nas músicas, mas na minha adolescência ou era rock and roll ou era um outro estilo de música. E aí era diferenciado, né? Não sei se era todo mundo, mas era muito isso, né? Ou a pessoa curtia isso ou curtia aquilo. E talvez, não com toda certeza, naquele momento talvez eu tenha perdido algumas oportunidades de ouvir um outro estilo de música. E o grande desafio é quando você não permite fazer conexões com ideias diferentes que podem ampliar a sua visão. Por que eu comentei isso durante, e isso veio a ideia do workshop? Foi um workshop de liderança positiva, cujo trabalho central foi mentalidade de crescimento, várias áreas atuando, então nós tínhamos líderes de várias áreas, e um dos aspectos do mundo organizacional é dinamizar a comunicação, tudo bem? Isso em qualquer ambiente, na família, no trabalho, na vida social. Se você tem um ambiente de confiança, é gerado um ambiente de comunicação. Agora, quando você exclui, talvez esse ambiente de confiança não ocorre. E a estratégia do E é você também trazer a informação do outro. Então, a área financeira e a área comercial se conectam com aquele objetivo, com aquela meta. E foi esse exercício que nós fizemos durante uma das etapas desse workshop. É trazer um alinhamento do processo, né, para trazer o e não o ou. Porque às vezes as pessoas, indivíduos, olham para o espelho retrovisor e quando entra num modelo mental fixo,
acredita que as coisas não mudam. E olham para o passado e falam, porque o ano passado aconteceu isso e vocês não mudarão. Então a gente traz esse diálogo agora, eu e você, para observar que quando eu exercito a filosofia do E, eu permito escutar a outra pessoa. Isso é uma prática, porque é muito comum no mundo organizacional a gente ter aquelas propostas bonitas, né, nos próprios cursos, né, fazer isso, mas a gente tem que trazer a prática. Se eu não tiver um momento de autoconsciência, se eu estou no módulo E ou no módulo OU, quando eu estou no módulo OU, às vezes eu não escuto a outra pessoa. No módulo OU, né, a gente tem vídeos aqui no canal, eu falo assim, a gente tem várias formas de escutar. Eu posso escutar de forma empática, entendendo que a outra pessoa tem um significado para passar para mim. E aí ocorre o diálogo, dia, troca, logo significado. E também eu posso ouvir selecionando. E quando eu ouço selecionando, é quando eu estou na estratégia do ou isso ou aquilo. E talvez, quando eu estou selecionando, eu finjo escutar. E quando eu finjo escutar, a outra pessoa percebe. E ela percebendo, onde vai a confiança? Se perde. Então, a mentalidade de crescimento, ela é importante trazendo essa estratégia do E. Então pensa aí, em quais momentos você fica no ou, né? É importante, mas o ou, a gente perde oportunidades. Aprender com erro e, né, errou e aprender com erro, né? E não ou isso ou aquilo, sucesso ou felicidade, ambos, né? Porque quando você tem consciência do seu Ikigai, Ikigai, né? Ikigai, uma expressão japonesa, onde você tem o sentido da vida. É algo assim, a pergunta sempre que a gente traz é: o que fez você acordar no dia de hoje? O sentido da vida. E nesse processo, quando você tem um alinhamento do Ikigai, que são 4 perguntas: o que você ama, o que você faz bem, o que você é pago para fazer, né, o seu alinhamento de remuneração financeira e o que faz diferença no mundo, o seu legado. E o sucesso e a felicidade, ela é interligada com essas 4 perguntas. É por conta disso que é comum a gente encontrar pessoas que são muito bem remuneradas financeiramente, mas a gente começa a conversar, eu tenho mentorados que estão nesse processo, atingiram, né, um patamar de evolução de carreira profissional financeiramente, né? Agora tem um vácuo, tem um gap, tem uma peça do quebra-cabeça, ou várias peças do quebra-cabeça, que quando a gente inicia todo o processo de reflexão, vem, mas será que eu estou utilizando os meus talentos, os meus pontos fortes? Então agora a gente entra, lembra? A gente falou dessa jornada e a gente traz então o quanto que eu utilizo os meus pontos fortes e talentos. Isso é muito importante porque a relação com o fluxo de Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, cujo o grande trabalho dele foi considerar que o nosso momento do encontro, do desafio, o nosso desafio com as nossas competências, são os momentos que a gente entra e saboreia, né? A gente fica no momento do fluxo, do flow. É algo assim, quando você faz algo que o tempo, né, passa tão rápido, você fala, nossa, parecia minutos, mas durou horas. Quando você traz, por isso que é um componente que é muito ligado aos pontos fortes, é quando você fala assim, nossa, eu aprendo rapidamente a fazer isso. Nesse workshop, nós tivemos vários grupos, né? Uma empresa que atua em várias áreas, então estavam também representantes também dessas outras empresas, e dentre essas empresas tem um braço, que é o braço da alimentação.
e conversando com o líder, é um líder que gosta, né? E você observa que ele tem o seu talento ligado à área de gourmet, tudo isso. Então, quando ele fala de algo, quando ele é necessário implantar algo na sua área, ele comentou, né? Ele comenta e fala, olha, Ueda, parece que o que eu leio faz conexão com a minha realidade e com os meus desafios, eu coloco em prática e eu tenho feedbacks muito imediatos. Então, um dos aspectos do fluxo e do flow é você ter esse feedback imediato e você utilizar os seus talentos. Por isso que na obra Flow, do Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, essa obra, essa é a edição portuguesa, porque quando nós estávamos desenvolvendo, eu escrevi o livro Liderança Positiva, essa edição estava esgotada no Brasil, e aí eu importei de Portugal. Ele tem um gráfico, e esse gráfico é genial, onde ele mostra claramente como que acontece o fluxo. Eu não sei se vai chegar na câmera aqui, eu acho que chega assim. Ó. Então, o flow é o encontro entre desafios e habilidades. E aqui a gente tem escrito ansiedade e tédio. Então, isso é bacana, isso é muito legal, porque isso tem a ver com a nossa mentalidade de crescimento. A gente observar se o nosso esforço e a nossa prática está ao encontro com os nossos desafios. Quando eu tenho desafios elevados, gera ansiedade. E quando eu tenho pouco desafio, mas eu tenho muita competência, minhas habilidades, né, meu conhecimento, leva ao tédio. Então, a gente percebe, e principalmente no processo de mentoria, alguns momentos que ou a pessoa está nesse momento de ansiedade e tédio, mas ele ou ela só consegue ter esse processo de autoconhecimento durante essas sessões de mentoria, porque a gente vai trazendo recursos nesse processo que a gente está fazendo esse diálogo, para perceber se eu estou utilizando os meus pontos fortes no meu dia a dia. Isso faz conexão, principalmente, para o terceiro aspecto, não sei se é mais terceiro, segundo, da aprendizagem contínua. Então, trazer esse modelo de crescimento para praticar, fazer conexões da aprendizagem até infinita, né? Durante a nossa trajetória aqui, ou se sua crença permite, a minha permite, durante outras trajetórias, em outros momentos da nossa vida, né, da nossa vida espiritual, essa aprendizagem contínua, ela impacta fortemente para os meus momentos de escolha. Então, a síndrome do pijama, quando eu me aposentar, vou deixar de fazer tudo, vem de encontro, e não ao encontro, vem de encontro, gera conflito com aquilo que você está fazendo hoje. Onde eu quero chegar? Um dos aspectos importantes da nossa vida é perceber as questões a longo prazo. O quanto que minhas decisões podem influenciar dentro de 3, 5, 10 anos. E às vezes eu sou muito imediatista, falando, não, nesse ano tem que ocorrer. E em uma boa parte da nossa vida, ela vem ocorrendo, só que a gente não consegue ter a paciência, né, de perceber esses processos. Por isso que eu gosto muito da reflexão trouxe até, falei, não, eu vou compartilhar essa reflexão de Fernando Pessoa. Os momentos de mudança, é importante que eu amplie e deixe e saia da caixinha. Há um tempo em que é necessário abandonar, Fernando Pessoa, há um tempo em que é necessário abandonar as roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo e esquecer os caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É o tempo da travessia, e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Se a gente não fizer a travessia,
a gente vai ficar à margem de nós mesmos. E se a gente tem roupas usadas que já têm a forma do nosso corpo, que sempre leva aos mesmos caminhos, aos mesmos lugares. Perguntas que sempre levam às mesmas respostas. Então a gente tem que mudar o nosso repertório de perguntas. O nosso repertório de perguntas para que a gente possa aprender. Mas, Ueda, como que a gente faz isso? É a gente mudar a nossa percepção para, peraí, qual feedback que eu estou recebendo, ou do ambiente, ou da minha vida, ou das pessoas, ou do resultado que eu estou tendo, para eu tomar decisões. Essa reflexão de Fernando Pessoa, ela já inicia que esse é o tempo de eu abandonar as antigas crenças, e mudar crenças é um grande desafio. Eu sempre dou essa metáfora. Imagine essa folha, ela é a base de uma mesa e eu tenho as pernas, né? Os pilares que seguram. As crenças são esses pilares. Por isso que é difícil mudar crenças, porque se eu tiro um dos pilares, né? Ele cai. Então, é necessário fazer as conexões, que essas conexões que você está fazendo, e talvez você trouxe e teve acesso porque alguém compartilhou esse vídeo, compartilhe, porque o compartilhar também conhecimento é uma das formas também de eu aprender sempre no processo. Então eu estou falando de crenças e valores, e essa alteração, sim, é um grande desafio, mas é um processo. Por isso que as mudanças estudadas, que a gente estuda e a gente compartilha aqui, compartilha nas nossas aulas e nas sessões de mentoria, nós temos as mudanças de ambiente, as mudanças de comportamento, as mudanças de competências, né, das nossas competências, aí nós temos as mudanças que fazem dos nossos valores, das nossas crenças. Então é necessário ir mudar o canal que você assiste aqui no YouTube, né, mudar então as informações. A gente fala, a doutora Sônia Luburvonisky, eu olho aqui porque o livro dela está aqui, Ciência da Felicidade, esse livro aqui, espero que não caia os cadernos que estão em cima, esse livro Ciência da Felicidade, ela fala sobre dieta da mídia. O que é a dieta da mídia? É o que eu trago para o meu dia a dia, né? São os inputs, né? Então eu só consigo ter os outputs, eu só consigo compartilhar, eu só consigo ter comportamentos que ou pensamentos ou informações que eu coloco aqui. Então é importante você fazer dieta da mídia. O que é a dieta da mídia? O que você lê, o que você escuta, o que você assiste, porque isso vai gerando todo um conhecimento, né? Informação que gera conhecimento, que gera aprendizagem. Esse é o fluxo. Enquanto só é informação, tem que fazer conexão, que gera conhecimento, que gera aprendizagem. Por isso que esse pilar, por conta disso que esse pilar da aprendizagem contínua, aprender sempre, é uma forma também de qualidade de vida e bem-estar, né? E aqui, trazendo a importância de aprender com um processo das emoções. Por isso que a nossa conversa para o processo de ter um fluxo e gerar esse equilíbrio na nossa vida, né? De ter o bem-estar e a felicidade, vem ao encontro de trazer também as emoções positivas para o nosso dia a dia. As emoções positivas que são geradas, não sei se o livro está aqui, a gente faz as conexões aqui e vai gerando as conexões. Não, o livro acho que está na outra sala, né, do estúdio de aulas, né, que tem um flip chart, tudo isso. Então, a gente traz a questão das mentalidades de crescimento. Então, vamos lá. A mentalidade de crescimento como prática diária, essas práticas rápidas de separar o E do OU, ter essa filosofia do E e do OU. Isso e isso. Essa ideia, essa reflexão veio desse workshop e a gente trouxe esse E para que as pessoas lá no grupo escutassem um ao outro, praticar a escuta ativa e o quanto isso contribui para o processo de comunicação e para o ambiente de confiança. Quando a gente traz esse processo também da dieta da mídia, o que a gente coloca e traz é também uma das formas fantásticas. E um outro aspecto importante que é muito ligado à mentalidade de crescimento e é muito ligado ao Ikigai, porque
é a questão de deixar um propósito, isso é revelador. E aqui eu quero compartilhar que eu estou desenvolvendo um workshop e estou relendo esse livro Liderança e Propósito, do Fred Kaufman. Ele tem uma abordagem muito bacana nesse livro, quando ele... por que é importante o propósito? Qual ela é uma das estratégias mais importantes para o nosso dia a dia? O propósito, então ele comenta aqui, felicidade sem propósito caracteriza uma vida superficial, egocêntrica e até egoísta. Eu tenho conversado muito com vários executivos e muitos abordam isso, uma preocupação que eles têm, ou fazendo uma autorreflexão, ou convivendo com outros e outras executivas que chegaram e atingiram um objetivo, contudo tem um vazio no seu dia a dia. E aqui é muito bacana porque o Fred, o autor, ele comenta, escreve, genial, o propósito tem 2 componentes, dar sentido à vida e ter um senso de finalidade. E ele faz uma conexão muito bacana. Dar sentido à vida é uma forma de você integrar as suas experiências e isso gerar um senso de finalidade, que gera motivação a longo prazo, que transcende interesses pessoais. Então, quando a gente traz o propósito, une com mentalidade, dentro do processo da mentalidade de crescimento, gera uma conexão com o Ikigai, sentido da vida. E o Ikigai, ele traz o que eu amo, o que eu faço bem feito, que são os pontos fortes, o que eu sou remunerado e o que gera um legado e com uma contribuição. Talvez no mundo organizacional e talvez no mundo educacional, nas faculdades, pós-graduação, eu vivenciei no mestrado também, que não concluí, e talvez tenha sido uma das reflexões que eu fiz inconsciente, foi essa questão do propósito. Qual a finalidade daquilo? Qual a finalidade que eu faço? Qual a finalidade que eu gravo vídeo aqui? Qual a finalidade de que eu trabalho, que eu acordo cedo, que eu fico esperando a minha bagagem, olha, no aeroporto? Ou qual a finalidade de eu estudar, dedicar, acordar cedo, trabalhar? Aqui é importante. Porque essa resposta, eu sempre falo para os alunos, para os mentorados, é uma resposta que é de dentro para fora. Por isso que motivação é um movimento de dentro para fora. São respostas que só eu posso refletir sobre esse processo. Mas por isso que o processo de unir mentalidade de crescimento com o fluxo, para falar, opa, as minhas competências, minhas questões de habilidade e conhecimento estão fazendo uma entrega para desafios? Ou eu agora entrei no piloto automático e vivo no processo, de mais um dia, mais um dia? Então essas reflexões são importantes porque ela influencia também os nossos relacionamentos. E quando influencia os nossos relacionamentos, ela pode ser de contribuição ou pode gerar questões tóxicas. E essas questões tóxicas, ela é um grande desafio porque a gente está sempre convivendo e sentindo também a outra pessoa. Tem gente que fala, não, mas Ueda, sentindo não. Sim, as nossas decisões, elas muitas vezes são tomadas por nossas emoções. Você já teve essa experiência? Eu vou tomar decisão assim cognitiva, só que ocorre e tem uma intercorrência, algo mais decisório, e aí você muda porque naquele momento você está sentindo algo, uma necessidade. Por isso que a comunicação não violenta, ela não é só para as pessoas que são violentas. A comunicação não violenta é para eu aprimorar a minha comunicação, para melhorar a minha comunicação. Então a vida, ela só tem sentido se eu sentir. A vida só tem sentido se eu sentir
que realmente eu estou amando o que eu faço, eu sou remunerado ou não, no voluntariado sou remunerado de uma outra forma, e até um valor importantíssimo, eu faço bem feito algo, e eu tenho uma contribuição, deixo um legado. E aqui eu gosto muito de refletir para a gente trabalhar a nosso fechamento aqui da importância da mentalidade do crescimento para o nosso dia a dia, porque a vida é bela demais para não ser sentida. E a vida é breve demais para não ter sentido.